Olá, começamos mais uma semana aqui no Bloco de Notas, somente no YouTube do Correio Brasiliense. Hoje, dia 24 de março de 2025. Eu sou Diego Amorim e vamos juntos fazer as principais anotações do dia. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o link do programa de hoje. Vem comigo! Anota aí no seu bloco de notas. Todas as atenções neste início de semana aqui em Brasília estão voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Isso porque amanhã, terça-feira, dia 25 de março, teremos o início do julgamento na primeira turma do STF, envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outras 7 pessoas acusadas de participarem de uma tentativa de golpe de Estado no final de 2022. São 5 ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há um esquema de segurança ainda mais reforçado aqui na região central de Brasília, principalmente na Praça dos Três Poderes, nos arredores da sede da Suprema Corte, em razão desse julgamento que pode ou não terminar amanhã, terça-feira, dia 25 de março. Em a primeira turma do STF, aceitando a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Bolsonaro e eventualmente outros envolvidos nessa investigação se tornarão réus, mas ainda não se conclui toda a tramitação, por óbvio, envolvendo esse caso. Em razão disso, vale eu informar para você também que o STF suspendeu nesta segunda-feira, notícia de hoje, anota aí no seu bloco de notas, 2 outros julgamentos importantes que estavam em curso. Um deles diz respeito à deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em razão daquele episódio em que, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, a parlamentar aparece no meio da rua em São Paulo com uma arma em punho ali atrás de um apoiador do então candidato, hoje presidente Lula. Carla Zambelli está sendo julgada pelo crime de porte ilegal de arma. Se for condenada pelo STF, ela poderá pegar uma pena aí de prisão em regime semiaberto e também ter o seu mandato de deputada federal, seu mandato cassado. Isso ainda a ser confirmado pela própria Câmara dos Deputados. No caso do julgamento da deputada federal Carla Zambelli, esse julgamento ocorre no plenário virtual com os 11 ministros do STF e o ministro Cássio Nunes Marques, que inclusive foi indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pediu vista, ou seja, suspendeu o julgamento, pedindo mais tempo para analisar o caso. Quanto que está esse julgamento? 5-0 para condenar a deputada Carla Zambelli, restando apenas, portanto, um voto para se formar maioria, já que são 11 ministros. Tem um outro julgamento importante para você anotar aí no seu bloco de notas, que se trata de uma mulher que pichou a estátua da Justiça em frente ao STF com um batom e os dizeres "perdeu mané", uma alusão a uma declaração, perdeu mané, também dada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em um evento lá em Nova York, quando foi provocado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Esse julgamento dessa mulher que pichou a estátua também foi suspenso. Quem pediu vista nesse caso foi o ministro Luiz Fux. Como o Supremo Tribunal Federal também é uma casa política, há quem avalia aqui em Brasília, nesse início de semana, que esses 2 pedidos de vista e, consequentemente, a suspensão desses 2 julgamentos não é algo por acaso. É algo pensado para que todos os focos e olhares se voltem para esse julgamento de amanhã, terça-feira, e nada, digamos assim, contamine esse julgamento com eventuais resultados anteriores da deputada Carla Zambelli e dessa mulher que pichou a estátua da Justiça. Tudo isso avaliações que são feitas aqui informalmente nos bastidores em Brasília. Fato é que amanhã, terça-feira,
teremos, portanto, o início do julgamento que pode transformar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em réu, nesse caso que trata da trama golpista em 2022. Vamos virar a página do nosso bloco de notas para mais anotações importantes neste início de semana. Vem comigo! Você que vai chegando agora, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Este é o bloco de notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. O meu compromisso com você é ser sempre o mais didático e o mais leve possível para que você realmente compreenda aquilo que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Anota aí no seu bloco de notas. O presidente Lula está no Japão, está do outro lado do mundo. Viajou, em tese, para uma viagem diplomática, de acordos comerciais, bilaterais. O Brasil tem uma excelente relação com o Japão. É a primeira grande viagem internacional do presidente Lula depois daquela cirurgia que ele fez no cérebro e também neste ano de 2025. Tem lá toda uma discussão para ser feita com o Japão em relação ao mercado de carnes. Mas dificilmente dessas viagens, minha gente, internacionais, sai alguma coisa realmente de concreto. O que sai de concreto é a discussão política. Por quê? Desta vez, especificamente, o presidente Lula levou um monte de ministros para o Japão, incluindo ministros como Renan Filho, levou o Jacques Wagner, senador, levou também parlamentares, lideranças do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todo mundo no mesmo avião da Força Aérea Brasileira, fizeram uma viagem longa. O que você acha que foi feito nesse avião? Discussões políticas, discussões sobre o governo, sobre ministérios, sobre orçamento, reforma ministerial, continua ou não continua, 2026, quais são os sentimentos ali. Muita coisa pode ser conversada numa viagem do Brasil para o Japão. E historicamente, tradicionalmente, essas viagens internacionais, essas comitivas oficiais, elas revelam muitos segredos para a gente. É ali, fora dos holofotes, às vezes tem, às vezes não, sempre tem ali um grupo de jornalistas, de repórteres, que viaja junto com o presidente, mas em outro país ele está mais longe dos holofotes, dá para conversar melhor a sós aí com quem interessa, viu? E olha só que interessante, para não dizer outra coisa. O fato de Hugo Mota e do Davi Alcolumbre estarem nessa viagem ao Japão com o presidente Lula fará com que Brasília tenha uma semana praticamente morta no parlamento, no Congresso Nacional, em razão da ausência do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. É ou não é mais uma brincadeira de mau gosto essa anotação que eu peço para você fazer aí no seu bloco de notas, hein? Além disso, por falar em Congresso Nacional, vale o registro aqui, eu sempre dou o devido crédito, mas vale o registro dessa vez. O jornal Folha de São Paulo hoje traz ali um levantamento que eles começaram a fazer, ouvindo os deputados da Câmara, deputados federais, sobre aquele projeto da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. E segundo esse levantamento, a anistia teria um aval de ao menos 1/3 da Câmara, mas esse apoio cai quando inclui ali a possibilidade de anistia, de perdão, portanto, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, anota aí no seu bloco de notas, a ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita para comandar por mais 5 anos o chamado Banco dos BRICS, lá na China, mais 5 anos garantidos aí para a ex-presidente Dilma Rousseff. Essas foram as principais anotações dessa segunda-feira, início de semana. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e até amanhã. Coragem! Tchau, tchau!